Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora, que passaram a seguir no Instagram, no YouTube. Você que abriu o seu coração para poder diariamente estar aqui comigo, meditando e refletindo a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero convidar você agora. Abre aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 22. Lucas 9, do versículo 18 até o versículo 22, que diz: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam apagados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Povo amado de Deus, nós estamos diante de um relato do Evangelho de São Lucas muito conhecido. Inclusive foi até um dos domingos passados, nós escutamos exatamente esse relato em que Jesus pergunta aos discípulos, em um momento particular, o que as pessoas estão dizendo sobre ele. Jesus quer saber. Ele já está bem famoso, já está bem conhecido. O que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? E aí os discípulos começam a dizer, olha, uns acham que tu és João Batista, outro Elias, outro algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus aprofunda e pergunta aos discípulos, e para vocês, quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? Essa pergunta é muito inquietante. Essa pergunta é muito profunda. Essa pergunta, de fato, vem nos questionar. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Gente, Jesus, ele não é um curandeiro. Jesus não é um milagreiro. Jesus não é um cara lá de cima, um cara legal, um ser iluminado, que passou pelo mundo apenas fazendo bem e deixando um bom exemplo de vida. Jesus, ele não é um coach. Jesus, ele não é um fiador. Ele não é o meu psicólogo que vem resolver os meus problemas emocionais, sentimentais e pronto. Não. Jesus é muito mais do que tudo isso. Jesus é Deus, Filho de Deus, que se encarnou e assumiu a nossa condição humana, exceto no pecado, mas se fez um de nós, por amor a nós. E esse evangelho de hoje, Pedro diz, o Cristo de Deus. E aí Jesus, ele vai manifestar para os discípulos qual é o seu plano de vida. Jesus tem noção, ele tem clara noção do que ele veio fazer na terra. Ele não veio dar um passeiozinho, vai fazer um piquenique lá na terra, não. Jesus veio aqui para nos salvar. E ele sabia que esse projeto passava também pela cruz.
passava pela dor, passava pelo sacrifício. Diz aqui que ele disse claramente, olha, eu vou ser perseguido, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E assim como mestre, nós precisamos ter consciência, meu povo, que a nossa vida cristã, ela não tem apenas momentos de tabor, momentos de glória, momento de sucesso, momento de pódio, momento de auge, de aplausos, de reconhecimentos. Na vida talvez a gente vai passar por isso sim, mas a gente precisa estar consciente que na nossa vida cristã nós iremos também provar o fracasso. Iremos também provar a dor, a decepção, a traição. Nós iremos em algum momento da nossa vida ser contrariados, passados para trás, alguém vai puxar o nosso tapete, alguém vai nos caluniar, alguém vai nos difamar, alguém vai nos trair. Porque se o nosso mestre passou por tudo isso, quem somos nós para não passar também? O discípulo segue os passos do mestre, mas não. Às vezes a gente quer que a nossa vida cristã ela seja o tempo todo o tabor, a glória, o tempo todo o túmulo vazio, a ressurreição. E não é assim. Jesus deixou bem claro para nós. Quando Pedro quis impedir Jesus de ir a Jerusalém e fazer o que ele tinha que fazer, Jesus chamou Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Eu vou passar por isso sim. A maturidade passa pela dor. A salvação passa pela dor. A nossa vida cristã passa pela dor, pelo sofrimento. Depois da cruz, a ressurreição. Mas a cruz está ali também. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Não dá para pensar um verdadeiro cristianismo sem sacrifício, sem cruz. Vamos largar esse cristianismo, essa noção de cristianismo açucarado, doce demais, light, sem exigência. Onde é que está ali na palavra de Deus isso? Não. Jesus disse, no mundo tereis muitos sofrimentos, mas coragem, eu venci o mundo. Então, meu povo, Jesus ele tinha muita clareza que o projeto de salvação passava pela dor. Eu tenho muita clareza disso também. Graças a Deus, eu já passei por muitos momentos de felicidade, de alegria, de aplausos, de privilégios, de honras. Mas eu preparo também o meu coração para os momentos de decepção, de fracasso, de dor que eu já passei, e eu acredito que em algum momento da vida eu vou passar. Mas em todo momento, a única coisa que eu peço a Deus é a graça de estar com Ele. Seja no tabor, seja na cruz, mas eu quero estar com Ele. E não quero abandoná-lo, de modo algum. Então, não peça a Deus para não ter cruz. Peça a Deus para que você aprenda a carregá-la. Não peça a Deus para não ter calvário na sua vida. Peça a Deus para que você permaneça com Ele, mesmo no calvário. Isso é a vida cristã. Isso é o caminho de santidade. Isso é o caminho da salvação. O caminho da felicidade eterna. Abramos o nosso coração a esse mistério. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.